Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje temos consultinha para quem está aí planejando a viagem dos sonhos, né? Aquela grande viagem. E hoje a nossa consultinha também tem significadores. Quem já acompanha o canal aqui há algum tempo já sabe o que são significadores, mas eu vou explicar nessa consulta também. Então sejam muito bem-vindos ao Jardim do Tarô, seu lugar de encontro com os arcanos e o seu canal para consultinhas express. Meu nome é Andrea e hoje nessa consulta eu vou explicar para vocês o que são significadores e o que são essas cartas que estão aparecendo aí. Elas não são spoiler, tá? Elas são o arcano 7 de cada um desses baralhos aqui. Nas nossas consultas, de segunda a sexta, a gente usa os mesmos 3 baralhos. E dentro dos baralhos de tarô, a gente tem 22 arcanos maiores. O arcano 7 é o arcano do carro. Embora você observando aqui, você não perceba exatamente essa carta aqui como um carro, tá? Mas você consegue identificar uma viagem, né? No caso aqui, uma chegada. Então, seja de forma mais tradicional, né? Exatamente aqui numa carruagem, seja dessa forma mais moderna aqui, né? Nesse baralho do Vanessa Tarot, ou seja, de uma perspectiva diferente. Essas cartas simbolizam a mesma coisa. Então, a carta do carro é o que eu posso entender, digamos assim, como viagem, a carta da viagem, por excelência. Então, a gente vai usar essas cartas, a gente vai chamá-las de significadores nessa consulta de hoje. Então, a gente vai sortear essas cartas. E essas cartas do carro, da carruagem, elas permanecem na mesa para ancorar, para trazer a energia daquilo que a gente quer perguntar aqui para a nossa mesa. E aí você pergunta, eu sempre tenho que usar significador? E eu digo não. Eu nunca devo usar significador? E eu digo não. Então, tudo depende da forma como você trabalha, daquilo que você está pretendendo no momento. Eventualmente, quando eu elaboro um método de tiragem, me vem a intuição, me vem a sensação de que eu devo usar o significador. E essa é uma consulta delas. Aqui no canal a gente já tem outras consultinhas com significadores. E, por falar no nosso canal, você que está assistindo esse vídeo já se inscreveu aqui nesse canal? Já compartilhou essa consulta, que é super importante, e é uma indicação, né, uma solicitação de um inscrito desse canal. Você também pode solicitar, né, dar sugestões para os vídeos, para as consultas. Só falar aqui nos nossos comentários. E, enquanto você se inscreve, enquanto você vai compartilhando esse vídeo com algum amigo seu, com alguma amiga sua, eu quero dizer que essa consulta, ela não tem uma data de validade. Então, assim, não é porque ela está indo ao ar hoje que ela só pode ser feita hoje. Ela vai servir para você quando você precisar dessa consulta, quando você encontrar ela aí no YouTube. Ela é diferente dos nossos conselhos da semana. Os nossos conselhos da semana têm uma data de início e uma data de fim. Então, eles têm, digamos assim, uma validade, tá? A nossa consultinha Express não tem. E você vai fazer como para decidir qual desses baralhos que vai dar a sua consulta hoje? Você vai fazer um relaxamento, tá? Não escolha aleatoriamente, não escolha sem fazer uma preparação. Pensa na viagem que você quer fazer, tira sua atenção, tira seu foco assim, das coisas que estão acontecendo fora do mundo, lá fora, da Copa, tá? Então, se conecta consigo mesmo, se conecta com a tua viagem. Fecha seus olhos, tira um tempinho para fazer um relaxamento. E aí você vai observar qual baralho ou qual carta te chama mais atenção, porque é esse baralho, essa carta que vai te dar a tua resposta hoje.
Certo, pessoas? Então, olha só, você vai dar o pause no vídeo para fazer isso daí. Sim, porque precisa fazer mesmo, eu não estou brincando. E eu já vou começar a fazer o sorteio desse primeiro baralho aqui. E temos cachorros. Nossa, temos uma infinidade de seres ali. De manhã temos passarinhos, mas dificilmente eu gravo de manhã. Pois bem, deixa eu me concentrar na sua viagem enquanto você se concentra também. Hum, ok, 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 ok. Cartas sorteadas, cartas na mesa. Pois bem, olha só. Vamos observar agora o que é que elas nos dizem. Vamos ver quais são as fofocas que elas trazem. Ó, pessoas. Ok, ok. Aquele momento tenso, né? Pois bem. Ok, 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 ok. Aqui, aliás, muita não, né? Só cartas de paus e só cartas de dinheiro, de moedas, né? Carta de ouros. Pois bem. E você, o que é que você está esperando dessa viagem? O que é que você está esperando? Veja, que essa viagem traga frutos para você. Mas também você está pretendendo que nessa viagem, assim, ó, você possa ir sem se preocupar, assim, com dinheiro, sem, sabe, bem tranquilo. Então, o que você está pretendendo é realmente ir sem grandes preocupações, sem pensar que lá você vai fazer algum tipo, assim, de economia, ficar preocupado com dinheiro, com alguma coisa. Tem muita carta de dinheiro aqui, falei, né? Falei. E tem carta de paus. Aí, a carta de paus aqui, ó, dizendo, né, que às vezes, claro, né, a gente pensa uma coisa bem idealizada, né? E se a gente idealiza demais uma coisa, obviamente que a realidade tende a ser um pouco diferente, tende a ser um pouco diferente, né? Porém, assim, quão diferente? É porque parece que nessa viagem a coisa, assim, não fica tão dinâmica quanto você quer, sabe? Então, pensa que essa é uma consulta coletiva, né? Eu vou dar alguns exemplos para você traduzir aí para a sua situação, uma vez que você, né, tem mais ou menos uma noção de como é que vai se dar essa viagem. Então, pensa que às vezes você fica dependendo de algumas outras pessoas ou de uma agência de turismo, e aí, assim, as coisas não vão no ritmo que você quer, tá? E às vezes é possível, né, que alguma coisa que você quisesse fazer, que você queira fazer, não dê tempo, não seja possível, não caiba ali na realidade, né? Então, assim, como se você fizesse um planejamento e nesse planejamento, assim, tem mais coisas do que aquelas que você consegue fazer. Então, aqui a gente começa a observar, né? Tendo essa perspectiva, o que é que dá para a gente mexer hoje para que isso daqui não seja um problema, não seja um empecilho, não seja alguma coisa desgastante. Então, é algo onde você depende das pessoas, ou na perspectiva de você não depender de algumas pessoas, você tem como remanejar, né, o seu itinerário. Então, pensa nessas coisas que podem acontecer para que
a gente já molde a coisa hoje, certo? E aparentemente, aí a gente, olha, tem muito dinheiro aqui. Menino, tem muito dinheiro, tem muito dinheiro, tem muito dinheiro. E aí, aqui nas casas do que você não está considerando, e na casa assim que fala sobre planejamento, está falando de dinheiro, tá? Então, pensa que essa carta aqui, ela mostra que você não está considerando, talvez, despesas mínimas, sabe? Mas que no final das contas vai fazer algo, desculpa, vai fazer alguma diferença lá no teu planejamento. Então, pensa o que seriam essas despesas mínimas. Seria entrada de algum lugar? Seria metrô que você não está considerando? Seria... Então, pensa o que é que está aí na sua projeção, vê o que é que está aí na sua projeção e tira um dia, né? Tira algum tempinho para observar o que é que pode estar faltando nisso daí, tá? Para que você não seja pego, não seja pega de surpresa. Porque essa carta aqui, né, bem casadinha com essa daqui, 8 e 9 de ouros, minha gente, como é que foi acontecer uma tiragem dessa? Ela fala, né, que para melhorar o planejamento que você está fazendo, precisa melhorar, sim, o planejamento do dinheiro, porque não é só assim, ó, vou ter dinheiro suficiente, vou juntar um dinheiro para eu fazer essa viagem. Mas observa o que você vai gastar, faz uma previsão daquilo que você vai gastar, né? Então, entenda exatamente para cada coisa que o seu dinheiro vai, tá? Porque essa carta aqui fala que você está desconsiderando alguns aspectos. Então, você pode estar pensando, assim, ou de uma forma geral, tipo, me disseram que de comida nesse lugar onde eu vou gastar R$ 60 por dia. Então, você botou isso na sua cabeça aí, né? Mas vamos dizer que você precise de refeições especializadas, você tenha alguma condição, ou você seja vegetariano, alguma coisa que precise de algo mais elaborado, tá? Digamos assim, não vai comer lá no fast food da vida. Então, você tem um diabetes, tem alguma coisa que pede uma elaboração diferenciada, ou você é realmente uma pessoa que gosta de comer bem, gosta de experimentar as comidas dos locais e, por exemplo, a minha viagem que eu faço e eu vou lá no fast food é diferente da que você faz para ir no restaurante. E aí pense, mas eu posso viver uns dias sem ir no restaurante. Vai te fazer feliz? Porque se você é uma pessoa que tem essa tendência, observa, tá? Então vamos ver direitinho para onde vai cada parte do seu dinheiro. Não pensa assim que eu vou juntar, sei lá, 5.000 para viajar. Não pensa assim num bolo de 5.000. Pensa para onde é que vai 5.000. Então, sei lá, R$ 1.000 vai para hospedagem. R$ 1.000 eu sei que eu vou gastar de entrada em museu, em show, em parque, em não sei o que e tudo mais. Então, pensa, né? Elabora para que você tenha cada coisa no seu cantinho, certo? Então, são aspectos, assim, muito, muito objetivos. Essa leitura aqui é uma leitura muito objetiva. Ela fala de vontade, ela fala de desejo, quando ela traz os naipes, o naipe dos paus, e ela fala, né, do dinheiro, assim, realmente, né, quando ela traz aqui as moedas. E aí, essa viagem, ela tem uma perspectiva de acontecer nesses próximos 12 meses? Poxa, ela super tem uma perspectiva de acontecer. Então, gente, né, organiza isso aqui para que ela aconteça da melhor maneira possível, porque essa carta aqui de conselho, ela está casando exatamente assim com essas coisas que a gente falou que podem fazer com que ela seja menos satisfatória, tá? Porque essa carta aqui está falando de replanejamento das rotas. Então, ó, replaneja lá teu itinerário, tá? Então, me parece assim que muitas vezes não é nem a questão assim de você ter que pensar nos horários das outras pessoas. Às vezes parece que, às vezes, eu tô falando muitas vezes, desculpa, pessoas. Mas aqui, ó, me fala muito dessa questão assim de repensar o tanto de coisas que você quer fazer no tempo que você tem, tá? E aí, ó, organiza, faz direitinho as coisas e vê o que é bom para você, sabe? Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem internacional e
sei lá, o sonho da sua vida, você vai para a França e o sonho da sua vida é conhecer o Castelo de Versalhes. Em geral, o pessoal faz o quê? Se hospeda em Paris e faz um bate e volta lá em Versalhes. Mas pensa, se é o sonho da sua vida, você vai se contentar em ir só uma vez, esse bate e volta que faz bem para você, as pessoas com quem você vai, assim, acordam muito tarde e vão acabar fazendo você pegar o, sei lá, o último trem e ficar muito tempo na fila. Então, ó, se organiza nessa perspectiva. Por exemplo, ó, compra os ingressos antes, para você não ficar. Ai, gente, eu fui e fiquei na fila lá de comprar os ingressos. É uma fila interminável. Então, se puder, compre seus ingressos antes. Tá? Aí, você, né, chega lá e descobre que você pode comprar seus ingressos antes, e aí você acaba gastando um dinheiro maior do que se. Maior. Acaba gastando mais dinheiro do que se tivesse comprado aqui. Então, olha só. Não é a coisa de ter os 5.000 para gastar, é saber onde é que você vai alocar, né, de maneira inteligente esses 5.000. Certo, pessoal? E assim, né? Tô dando exemplos com valores e tudo mais. Acho que ninguém vai hoje eu acho que ninguém vai para a França com 5.000, não. Né? Assim, né? É isso. Pois bem, pessoas. Então, ó, espero que vocês tenham gostado aqui da leitura. Espero, ó, tenha trazido clareza. Aqui é muito, né, uma questão de reorganizar itinerários e repensar, né, os gastos, tá? E aí, ó, se isso aqui te deu umas boas ideias, sabia que pode dar boas ideias para outras pessoas também? Pois, pessoas, manda esse vídeo, né, essa consulta para algum amigo seu, uma pessoa, às vezes, que você está pensando em viajar junto, para que essa pessoa também tenha mais clareza a respeito da viagem que vocês vão fazer. Certo? Porque, né, vamos ajudar outras pessoas a descobrir que este é o melhor canal de consultas express do YouTube. Sim! Minha autoestima é grande assim mesmo, pessoas. Nossa, cadê? E eu vou sortear este baralho, o baralho do meio. Ah, gente, eu tenho que mudar a posição deles. Deixa eu me concentrar. Ó, você já tem algumas sensações assim do que pode vir para esta consulta? Já tem. Pessoas. Pera. E é isto. Pessoas, quem está aqui já me acompanha há um certo tempo, sabe que eu estou com um probleminha na garganta. Vou dar um pausezinho aqui, né? Só para reorganizar a minha própria garganta. Rapidez. Peraí, deixa eu tirar, né? Mostrar logo aqui as cartas, porque já disseram, André, você escolhe as cartas? Gente, a gente não escolhe, a gente seleciona assim, com o baralhinho virado e tudo mais. Já vamos. E, gente, vamos ver aqui que temos, né? Assim, olha só. Nossa, casando bem assim com essa simbologia aqui do carro deste baralho, a gente tem aqui o que você está esperando dessa viagem, né? Aqui é a carta da morte, então pensa que você está esperando assim um renascimento, você estava pensando, esperando que essa viagem assim seja um ponto decisivo na sua vida, que tenha assim um antes e um depois, sabe? Você antes e você depois. Então parece que é assim, realmente aquela grande viagem dos seus sonhos. Essa é uma consulta coletiva, eu vou dar exemplos. Então, é aquela grande viagem dos seus sonhos, ou então é aquela viagem que você está pretendendo ir para não voltar. Então, você está pretendendo morar lá, você está pretendendo trabalhar lá, então você está querendo que ela seja, né, realmente aquele divisor de águas na sua vida. Então, vamos trabalhar para que realmente seja, sabe? E aí, essa carta aqui, né, me falando exatamente o que que você vai ter dessa viagem, então você vai ter
aqui, vai ter muita coisa para apreciar nessa viagem. E, né, às vezes, essas coisas que a gente tem para apreciar fazem com que a gente entenda, assim, né, que que as coisas, né, as adições da nossa vida também vêm com certas perdas, né, como se a gente escolhe uma coisa, mas também está desescolhendo outras, né, então vem essa sensação também. Então, essa sensação, eu penso nas perspectivas, vou dar os exemplos para você fazer, né, a interpretação, a tradução, de acordo com a sua situação. Então, vem aquela coisa assim, que fica com saudade de casa, né, ou vem sempre fala, né, dessa saudadezinha, então, assim, poxa, tenho que fazer toda uma adaptação aqui, aí fica pensando, né, vem a lembrança, né, das coisas que deixou aqui e tudo mais, né? Então, assim, não me parece nada com o qual não se dê para lidar. E uma vez que você já está tendo essa informação, é muito mais fácil de lidar do que simplesmente deixar a coisa acontecer lá. Você já pode fazer sua preparação agora. E aí, olha só, o que é que você não está considerando com relação a essa viagem? Você não está imaginando exatamente assim a maneira de ir. É como se você tivesse muito focado no que fazer lá, nas coisas que você vai organizar lá, mas essa carta chama a atenção para você avaliar a sua ida, realmente o transporte. O que também quero dizer assim, não é nada terrível aqui nessa consulta, né? Então, assim, avalia bem o transporte, então pensa talvez você já ir pesquisando e ver transportes alternativos e ver né, passagens diferenciadas se você for de avião. Então, começa a olhar com carinho isso daí, porque aparentemente o que você quer fazer lá, o que você quer viver lá, você já sabe. Então, isso aqui também não é né, aquela coisa assim muito grandiosa. E exatamente, né? Como é que você melhora o seu planejamento da sua viagem, do que você quer fazer? É somente isso aqui, minha gente. Somente isso aqui. Eu quero essa leitura para mim. Quero essa leitura para mim. Mas é isso, de replanejar exatamente como é que você vai, o que é que você vai levar, tá? Para que você não dê falta, não perceba uma falta de alguma coisa lá no meio do caminho. Então, entenda que você vai, o que é que você quer levar e como é que você vai, tá? Então, essa reorganizaçãozinha aqui é uma coisa, me parece uma coisa bem simples, tá? E tem uma perspectiva super boa, que sim, de acontecer, nossa, nesses próximos 12 meses, né? De um ano de quando você está fazendo essa consulta para lá. Então, assim, ó, mantenha seu dinheiro guardadinho, bonitinho. Nossa, meus filhos chegaram da escola, tá? Então, ó, mantém seu dinheiro lá, tá? Não fica usando a sua poupança da viagem para coisas eventuais, não. Mantenha seu foco, que aí você consegue, sim, se organizar e manejar para lá. E aí, é, essa carta aqui, o Oito de Espadas, né? Trazendo um conselho para você, que aí eu acho que casa muito com isso daqui. Peraí, pessoas, deixa eu ver meus filhos ali no drama. Não, acho que eles pararam. Mas aí casa com essa coisa aqui né, sabe aquela saudadezinha que eu falei? Essa carta aqui, ó, falando para você, ó, tá vendo que ela tá cortando uma amarrazinha? Isso aqui não tá falando para você assim, ó, se desligar do seu país, se desligar da sua terra, das suas origens. Mas não precisa estar totalmente atado, né? Você continua podendo ver essa árvore mesmo sem estar amarrada a ela, né? Então, tente levar isso com mais leveza. Eu achei que essa consulta, ela foi assim, né, bem bonita, bem tranquila, e né, espero que tenha te dado algumas orientaçõezinhas, são coisas básicas, pequenas, né? E eu desejo que vocês façam uma excelente viagem, tá? Vocês né, com quem quer que seja que você vá, ou com algum amigo seu, né? Para algum amigo seu, com quem você compartilha esse vídeo, para que a pessoa também tenha as orientações para a própria viagem dela. Enquanto isso, convido você a se inscrever aqui no nosso canal, o melhor canal de consultas do YouTube. Eu vou dar um pausezinho
para cuidar um pouquinho da minha gargantinha. E eu já volto com o próximo baralho. E, Andrea, por que é que tu não deu pause e já voltou com as cartas tudinho aqui, mulher? Ninguém tem que ver tu ficar, né, embaralhando os negócios, tirando. É porque, pessoas, eu fiz uma votação lá no meu Instagram, né, para saber se as pessoas preferiam ver, né, realmente a tiragem ou se elas gostariam que eu já chegasse com as cartas aqui, porque eu fazia isso antigamente, eu já chegava com as cartas. Então, assim, não é para alongar o vídeo, para, assim, aumentar a retenção, nem nada disso, não, porque eu acho que não é muita gente que assiste, mas as pessoas disseram que gostavam de ver, que dava, né, um clima ver embaralhando as cartas, então é por isso. Deixa eu me concentrar. Esse baralho às vezes fica pregadinho por causa da laminação dele. Ok, então baralhos, cartinhas sorteadas, vamos ver aqui qual é a perspectiva desta viagem, super viagem. Nossa, pessoas, eu acho que essa viagem, assim, olha, tem tudo para ser melhor do que você imagina, tá? Porque essa carta aqui, ó, fala que você quer desbravar novos mundos, novos lugares, quer conhecer coisas novas. Então, assim, é uma carta muito bonitinha, né? Uma carta, assim, de muita objetividade também. Então, assim, é aquela coisa realmente que, sim, que você quer conhecer o lugar ou a cultura. Então, e essa carta aqui, já falando exatamente como é que vai ser, nossa, vai ser um deslumbramento, assim, muito maior do que esse que você está imaginando. Então, assim, é uma viagem que tem tudo para ser muito mais prazerosa, muito mais rica do que o que está passando pela sua imaginação. Isso aqui é uma coisa muito, muito, muito fantástica. É uma coisa muito, muito, muito fantástica. E aí, é, mas assim, né? Vamos ver como é que a gente vai melhorar isso daí, como é que dá para organizar e tudo mais. Porque essa carta aqui fala das coisas que você não está considerando, tá? E aqui, na carta do Sol, aí alguém, né, menos experimentar, não vou falar a minha idade, não. Mas alguém poderia dizer, a carta do Sol está dizendo que está tudo bem. Não está dizendo que está tudo bem, não, tá? Então, essa carta, assim, fala que às vezes a gente está tão deslumbrado com a situação que a gente não pensa nas coisas práticas dessa situação. E não estou dizendo que você não está fazendo a sua lição de casa no sentido, assim, parece assim, que o que você quer conhecer, você já está, assim, ó, imaginando, se imaginando entrando lá no Templo de Delfos, nossa, passeando por todos aqueles lugares fantásticos lá em Olímpia e tudo mais. Mas essa carta, assim, ó, fala que a gente está muito na perspectiva das coisas que a gente quer fazer e a gente não está vendo as coisas práticas, sabe? Então a gente começa aqui a gerir essas perspectivas mais práticas, e aí eu penso que talvez essa viagem ainda esteja muito assim no plano das ideias do que exatamente materializada numa fase de planejamento, tá? Porque essa carta aqui fala o que dá para melhorar no seu planejamento. Então, essa carta fala de um direcionamento, de você começar a alocar lá os seus recursos financeiros sim, porque nessa carta aqui de baixo, olha, ela casa exatamente com essa daqui, né? Te dando um conselho. Então, começa agora. Se você está querendo fazer essa viagem, se é a viagem dos seus sonhos, nossa, aquilo que você
pensa que vai ser a coisa, né, mais fantástica que você vai viver. Então, começa a traçar, né, as economias para você conseguir juntar esse dinheirinho para você ir, tá? Porque o sonho sem planejamento, ele é vazio, tá? Então, assim, comece a colocar metas, então comece a fazer. Às vezes a gente precisa fazer um certo sacrifíciozinho, mas assim, pensa que tem coisas que a gente precisa realocar, né? Então, veja se tem algo que dá para você cortar, para você começar a fazer a sua poupança. Então, às vezes é o Netflix, às vezes é o Netflix. Às vezes é, nossa, às vezes é trocar, não sei, a padaria, porque uma padaria X vende os pães lá, sei lá, a R$ 10 e naquela padaria vende a R$ 6. Então, isso é planejamento. E aqui eu penso bem, não é um planejamento de itinerário, nada disso. Aqui é uma organização financeira que precisa ser feita, sabe? E essa organização precisa ser feita fazendo algum corte de gastos aqui para fazer a sua poupancinha. Poupancinha sim, pessoa. Sabe por quê? Quando eu olho essa carta aqui, e eu penso, e eu quero entender se essa viagem tem tudo para acontecer em 12 meses, né? A partir do momento que você tá assistindo essa consulta, eu imagino que em 12 meses, se você não toma uma atitude aqui, você continua só olhando para o seu sonho, sabe? Só pensando, poxa, nossa, como seria maravilhoso ir para a Grécia. Ai, como seria maravilhoso conhecer Machu Picchu. Olha, eu ia subir assim, não sei o que. Ai, eu acho que eu ia pernoitar lá em Águas Calientes. Ai, eu vou conhecer Cusco também. Então, para que isso não fique sendo só aquilo que acalenta, né, um desejo que acalenta a sua alma, transforme esse desejo em metas, em coisas palpáveis. Eu não sei se aqui na sua economia você consegue rapidamente angariar esse dinheiro, mas se você não começar a fazer, você nunca vai ter esse dinheiro. É isso, pessoas. Vontade você tem, a querência de ir você tem, e você, nossa, às vezes, isso aqui, a pessoa pode até imaginar, não é o caso de vocês, mas a pessoa pode até imaginar, poxa, eu quero tanto conhecer Machu Picchu, que eu acho que quando eu chegar lá nem vai ser essas coisas, minha gente, vai ser essas coisas e muito mais. Então, eu acho que vale a pena você pensar aqui no que é que dá para organizar para você juntar, né, seu pezinho de meio. Certo, pessoas? E sabe o que é que eu acho que dá para fazer também? Dá para você compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, com alguma amiga sua que, poxa, também tem um sonho de conhecer algum lugar por aí. Porque, gente, temos sonhos e os nossos sonhos merecem se tornar reais. Então, a gente tem aqui os baralhos, né? Tem o tarô para nos orientar, para fazer com que a gente chegue sempre o mais perto possível, né? Com as dicas, até que a gente consiga realmente aquilo que a gente quer. Certo, pessoas? Então, olha só, essa consulta ela vai ó, na terça-feira. Terça-feira é um dia, né, de dinheiro, de trabalho, de carreira. Hoje, né, com essa sugestão aqui do nosso inscrito. Amanhã a gente tem consultinha na área da amizade. A quarta-feira é um dia mais aberto. Eu até coloco na playlist como consultas diversas. Então, a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala sobre crescimento espiritual, e aí a gente vai ver amizades também. Então, aguardo vocês aqui amanhã. Deixem seu like aqui nesse vídeo, né? Porque eu acho que essa consulta mereceu e também os sonhos de vocês merecem. Contem para mim, por favor, qual é, né, o lugar que vocês estão pretendendo aí conhecer e vamos nos comunicando. Por hora, agradeço a companhia de todos aqui e agora eu me despeço. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.